você não sabe nada do que é a graça de Deus. As pessoas não sabem nada do que é a graça de Deus. Elas sabem que é um favor imerecido, mas, irmão, isso é um conceito teológico. Isso aí qualquer um pode falar, mas a verdade sobre isso. Esses dias eu vi uma publicação de um pastor, e aí eu até comentei lá, né, que ele estava falando sobre a graça e tal, sobre a dificuldade das pessoas de entenderem a graça de Deus. E aí eu comentei lá dizendo o seguinte, que a graça, ela só é entendida se houver revelação. Por quê? Porque nós fomos criados completamente fora da graça. Fomos criados debaixo de conceitos de legalismo, de meritocracia e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui, que acabou tirando de nós a verdade do Evangelho, que é aquilo que Paulo diz, né? Corrompeu a verdade. Então, o que eu vou te mostrar aqui, eu tenho absoluta certeza, você nunca ouviu? E se você vai ouvir pela primeira vez, você vai ficar escandalizado e tá tudo bem. E você não vai ficar escandalizado porque é ruim. Você vai ficar escandalizado porque uma escama vai cair dos seus olhos. Ai, irmão, tenho tanta coisa para falar que eu fico perdido. E o massa é que nem começou a aula ainda e já quebra aquela linha teológica do pessoal que quer equilibrar lei e graça, né? Não, moço, não. Por que eu falei que é muita coisa para falar? Porque eu acabei de falar de escama, eu já lembrei de outro texto na Bíblia. Vamos ler aqui, vamos para Atos, só para você ver o quanto a graça de Deus é coisa séria. E assim, Mike, não dá para compreender a graça, não dá para entrar dentro de falar de graça se tiver aquela concepção daquela frase que a gente ouviu muito tempo atrás, né? De que se não vem pelo amor, vem pela dor. De que Isso, Deus é o Deus coisa do boa. carrasco. Então, com essa concepção, com essa imagem de Deus, você não consegue entender nunca a graça. É muita pedrada, né, muita mentira para a gente desconstruir, meu Deus do céu. Mas vamos ler aqui. Eu falei de escamas, e aí você falou de equilibrar a graça e a lei. Vamos ler aqui sobre esses dois assuntos, só para você ver. Tá tudo na Bíblia, mas só ler. O problema é que as pessoas não gostam de ler. Atos capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo 10. A história é de Paulo, né? Que ele estava indo para Damasco para prender os crentes lá, e aí no meio do caminho Jesus aparece para ele, e aí ele fica cego e vai para um lugar, e aí você já sabe da história. Eu quero só ler esse versículo aqui com você, versículo 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Eu gosto demais da Bíblia, irmão. Bíblia é coisa de doido, sabia? Ó, quem é Paulo? Primeiro que as pessoas nem sabem quem é Paulo, né, gente? É triste. Paulo não é mundano, não, gente. Paulo não é um satanista. Paulo não é alguém que era de uma seita e depois se converteu. Não. Paulo é um fariseu. Sabe o que é um fariseu? Fariseu é um defensor da lei de Moisés. Em uma das suas cartas, Paulo defende a sua genealogia dentro da estrutura judaica. Paulo é da tribo de Benjamim. Paulo, hebreu, israelita. Paulo não se converteu porque ele era do mundo. Paulo não veio para Jesus porque Jesus tirou ele lá da macumbaria. Não. Ele vivia debaixo do regime da aliança vigente no Antigo Testamento. Então, quando a Bíblia fala aqui sobre a conversão de Paulo, Paulo não era do mundo. Agora, Paulo não conhecia a verdade. Paulo conhecia a verdade passada, mas não conhecia a verdade presente. Qual é a verdade presente? A graça de Deus. Então, quando alguém falar para você que Paulo se converteu, Paulo saiu e veio para Jesus, lembre-se disso, ele já era um religioso, ele já amava Deus, ele não perseguia a igreja porque ele era do diabo, não. Paulo perseguia os cristãos porque a igreja era completamente contrária à tradição judaica. As verdades judaicas eram completamente confrontadas
pela igreja, por Jesus, por isso que mataram Jesus. Quem matou Jesus não foi Roma, quem matou Jesus foi os religiosos. Então entende o seguinte, Paulo não se converteu porque ele era do mundo, ele se converteu para a verdade, porque o que ele conhecia era uma verdade passada. E qual é a verdade presente? Cara, Deus é lindo demais. Quem que foi lá? Quem que Deus chamou para ir lá? Ananias. Aí você procura no dicionário. O que significa? Qual o significado do nome Ananias? Ananias é o masculino de Ana. Ana significa graça. O que significa Ananias? Graça. Quem Jesus está chamando para ir se encontrar com Paulo? A graça. Aprende a ler Bíblia, velho. Um homem cheio de lei, cheio de doutrina, cheio de entendimento. Um cara, como ele mesmo diz, né? Irrepreensível no que diz respeito à lei. Aí Deus fala assim, você precisa da graça. É disso que você precisa. Vamos continuar lendo aqui. Vamos ler aqui. Pular aqui. 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fique pleno do Espírito Santo. Olha só que coisa, né? Nós não vamos ler a história aqui do Paulo, mas você já sabe. Jesus aparece para Paulo, né? Que aqui nós estamos chamando ele de Saulo, por causa de linguística, mas é a mesma coisa, Paulo e Saulo. E ele não sabe quem é. Como que alguém é amante da palavra de Deus? Como que alguém é defensor da lei? Como alguém é defensor dos princípios de Deus e não conhece? Muitos crentes estão vivendo assim. Defendem suas doutrinas, defendem suas teses teológicas, defendem sua doutrina ministerial, defende tudo. Mas se Jesus falar, eles não sabem quem é. Porque para ter um relacionamento com Jesus, é preciso encontrar com a graça. Aí Ananias vai lá e põe a mão nele. Vamos ler o 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Por que eu lembrei disso? Justamente por esse versículo aqui, ó. Caiu como que escamas dos olhos dele. Aí o texto diz, né? Nada está escrito à toa na Bíblia. E ele voltou a ver de novo. Só que esse voltou a ver é ver nitidamente. Ou seja, agora ele está vendo como nunca antes havia visto. Por causa da graça.